Então, bom dia a todos. Primeiro nós temos que dar a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é tudo. Agora, bom dia a todos. Nessa manhã nós vamos conversar um pouco sobre comunicação na família. Nessa manhã eu não quero ser monólogo, mas sim no diálogo mesmo. Não quero falar sozinho. Eu quero que todos tenham a oportunidade de se expressar também. A oportunidade de falar. Amém? Não vou pedir ninguém para que venha aqui à frente, mas eu gostaria que você aí atrás, por gentileza, levante a sua mão, se quiser falar, expressar alguma coisa, e vai estar sim aberta essa oportunidade para todos. Amém? E antes de começar o estudo, eu quero assim pedir desculpa, porque eu esqueci de mandar a tempo hábil o estudo para passar no slide. Então nós vamos ler, mas tem vários versículos bíblicos no qual nós vamos assim compartilhar e falar o que Deus falou muito no meu coração sobre comunicação. Dentro do nosso lar tem que ter comunicação. E essa comunicação, ela tem que estar aberta para todos. Para todos dentro do teu lar tem que estar aberta essa comunicação. E essa comunicação, ela não pode ter nenhum tipo de ruído, distorção, que possa causar qualquer descontentamento entre familiares, entre pais e filhos com os pais, entre principalmente marido e mulher, entre os esposos. Essa comunicação ela tem que ser transparente, mas tem que ser com muito amor. Primeiro, toda a comunicação, toda a palavra que sair dos nossos lábios tem que sair com muito cuidado. E antes de sair com cuidado, essas palavras têm que ser com amor. E antes de ler, com muita curiosidade, eu vou ler aqui rapidinho o que alguns estudiosos eles falaram sobre a comunicação. E tem um tema que fala assim, não apenas palavras na comunicação. Toda comunicação tem um aspecto de conteúdo e um aspecto de relação. Assim, uma comunicação não transmite só informação, ou seja, conteúdo, mas também um aspecto de relação. Estudiosos da área dizem que nós, seres humanos, nos comunicamos de forma analógica. Corpo, gesto, expressões faciais, silêncio, tonalidade e intensidade de voz e etc. e tal. E digital, palavras. Segundo eles, em nossa comunicação, utilizamos, sabe quantos por cento? 93%. Por meio da linguagem corporal, sabe quantos por cento? Apenas 7%. Por meio de palavras, portanto, a comunicação, no seu sentido mais aprofundado, não é apenas uma forma de expressão ou amontoado de palavras, é uma capacidade especial que supõe entregar-se ao outro e, ao mesmo tempo, receber a dádiva que o outro de si mesmo. A família é um relacionamento que envolve sentimentos. Por isto, a perda de ente querido não se dá somente pela morte, mas também pela falta de compartilhamento da vida. Eu ouvi isso que fiquei muito assim, enquadrado dentro daquilo que eu preciso viver. Dentro daquilo que Deus tem falado no meu coração uns 3 meses, mais ou menos, sobre comunicação. E a comunicação dentro da família, ela é muito importante. É de suma importância para colher frutos, para que todos possam crescer de forma mútua. Como nós lemos aqui, é uma capacidade especial que se supõe entre si, entrega-se
ao outro e ao mesmo tempo de receber. Se aquele que está ouvindo, ao mesmo tempo de receber, a dádiva que o outro traz de si mesmo, ou seja, compartilhamento entre ambos, mutualidade entre ambos, amor, cumplicidade entre ambos. E aí eu quero fazer uma pergunta: o que é comunicação? E antes de falar o que é comunicação, é preciso investir tempo. E esse tempo tem que ser de qualidade. E esse tempo é de comunicação dentro do lar. E eu faço a pergunta: o que é comunicação? De acordo com essa definição, a gente pode entender que é uma troca, né? Então ela é feita entre pessoas, né? Mas se um só transmitir, se um só falar, não é bem uma comunicação, né? Então, alguém fala, alguém entende. Então, nessa definição ficou bem claro, né? Então, um vai trocar, eles vão trocar informações, vão trocar palavras, vão trocar, e isso vai ter que haver um entendimento de um lado e do outro lado, né? O que é muito interessante, pastor José Ricardo, antes do senhor continuar com a fala, é que eu li aqui, o senhor vai continuar? É que eu li aqui, são 93% dessa comunicação que nós humanos utilizamos por meio de linguagem corporal, né? E apenas 7% por meio de palavras. Ou seja, corporal, gesto, né? E em casa, irmão, será que é comunicação? Por quê? Dizem que as mulheres falam que 3 vezes mais palavras do que o homem. Mas é uma comunicação, né? Ainda que o homem fale normalmente bem menos e a mulher fale muito mais, mas é uma comunicação, porque ele vai falar, ela vai falar, ele vai entender. Ela vai falar, ele vai responder menos, mas também vai entender. Eu já entrei querendo falar hoje. Estou animada. E a mulher fala muito com as caras, né, pastor? Mulher é especialista em fazer as caras, né? Gestos. E até as caras o homem tem que entender. E o interessante é que eu, 3 meses para cá, falando com Deus, estudando, e sempre, queira me perdoar os mais novos aí, que nós vamos falar do nosso tempo antigo, sim. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos assim, buscando de Deus, vai sempre remeter aquilo que marcou a nossa vida lá atrás. E quando fala de gesto, né, só na leitura do rosto, os meus pais, quando estavam com adulto, bom, isso acontecia muito comigo, eu não sei os mais novos aqui, os novos que eu falo da minha idade, né? E só o pai olhar era uma maneira de nos comunicar alguma coisa, ou seja, estou conversando com adulto, não se mexe na conversa de adulto, não passa no meio, né? Então isso tudo era o que? Era só olhar. Amém? Eu acho que eu passei por isso, eu creio que a minha geração passou muito por isso. Não é verdade? Sim. E hoje, ainda essa comunicação no nosso meio, se nós usamos 97%, 93%, porque ainda há essa comunicação, correto? Será que eles estavam errados, eles estavam certos se comunicarem desse jeito? Pastor Marco Antônio. Aí eu finalizei. Será que eles estavam certos ou errados de se comunicarem desse jeito? Espera aí, pastor Marco. Hoje, se a minha neta Valentina, que acho que todos aqui conhecem, está fazendo uma coisa de errada e tem alguém lá em casa, eu olho para ela, ela me encara. Ela diz: o que, vó? O que, vó? O que eu fiz? O que, vó? E me encarando, me cutuca. E antes a minha mãe só olhava, eu sabia. Vou levar uma lambada quando a visita for embora. A irmã Vilma, que ela expôs, isso não é vergonha, não. Algo que a
Valentina, a neta dela, responde para ela. E aí, nós, na minha época, era baixar a cabeça e vida que se segue, não é isso? E nós estamos aqui, correto? Mas vamos entrar em muitas coisas aqui, que a fala, ela deixa trauma, deixa mágoas, deixa cicatrizes, feridas, e muitos carregam essas feridas, esses traumas, abertas até hoje. Até mesmo o gesto, porque nós somos seres humanos, somos sensíveis. Amém? Como Deus fala conosco, como Deus fala com você, como Deus se comunica com você, como o Espírito Santo de Deus se comunica com você. Você já ouviu a voz do Espírito Santo de Deus em momento de caos, em momento de confusão, de conflito, ele falar de forma áspera, de forma grossa, vamos dizer assim, já que você está no caos, está no conflito, você precisa ouvir uma voz, o quê? Branda, suave, doce. Amém? Pastor Marco Antônio. Pastor, quando fala assim da comunicação, né? Isso com certeza deve ser abordado aí durante ainda o estudo, mas a comunicação, né, a gente sempre entender, né, e eu sei que todo mundo aqui conhece, sabe disso, não é só a pronúncia, o falar, né? A comunicação é quando você fala e o outro entende o que você falou, né? A irmã Vilma coloca até uma situação. E essa comunicação é dificultada porque a Valentina não conhece ainda a comunicação paterna, ou, né? Ela não conhece isso ainda. Então, por isso que ela pergunta. Né? A gente entendia isso porque a gente foi formado com isso. Então, um olhar, a gente já entendia essa comunicação. Né? Então, a Valentina não está entendendo. É uma situação que hoje a gente vive em todos os meios. As pessoas não reconhecem a comunicação da autoridade, do policial, seja de quem for. É por isso que existe tanta dificuldade em se comunicar, porque essa linguagem ela não é conhecida ou ela é depreciada. Então, a comunicação é isso, né? Quando a gente consegue falar, o outro consegue entender. A gente passa por esse processo, né? O pastor até colocou aí a nossa comunicação é analógica, mas nem sempre é só analógica, né? Parte dela é digital. Então, às vezes a gente até prefere falar do que digitar, porque quando a gente digita, a pessoa faz uma leitura, às vezes você está falando uma coisa, ela está fazendo outro tipo de leitura. Então, essa comunicação realmente ela é muito importante para a gente, ao ponto da gente prestar atenção. Alguém está falando comigo? Estou prestando atenção. É dentro de casa, marido e mulher, senão a gente não vai conseguir. Quantas pessoas brigam, né? Está todo mundo brigando. Aí o final não dá em nada, porque é uma briga sem comunicação. Um fala, outro grita. Né? Então, essa comunicação é importante para a gente entender. O que o outro está falando para mim? Tem intermediário no meio disso aí? Né? Porque, às vezes, o adversário lança ainda um ruído intermediário para prejudicar essa comunicação. Mas que assunto interessante, pastor, graças a Deus. Eu fiz uma pergunta, o que é comunicação? Todos me responderam. Foi. Comunicação é um processo de compartilhar, troca, ou tornar comum informações, ideias, sentimentos ou mensagens entre um emissor e um receptor. Olha o que é comunicação. Envolve formas verbais, como nós começamos a falar, não verbais, que é gestos, expressões, e escritas, sendo essencial para a interação social. Em suma, é a capacidade de trocar informações para criar um entendimento. Estou conversando com o pastor Richard e falou assim, você vai falar sobre a Torre de Babel. Eu falei, não, vou deixar o pastor falar. Mas interessante, a Torre de Babel, eles tinham um objetivo de chegar a um topo, não é isso? O objetivo, eu creio que foi muito bom, a ideia deles de ser único, a unidade.
Mas o Senhor olhou lá e vamos criar o quê? A confusão de línguas. Se nós não vigiarmos dentro do nosso lar, queridos, se cria essa confusão dentro do nosso lar. Um vai falar, o outro vai interpretar de outra forma. Porque a fala, não é que ele quer que seja aquela fala desejável, mas vai sair dos nossos lábios uma fala não com amor. Eu frisei aqui no começo que a comunicação dentro do lar tem que ser com o quê? Com amor. Abramos o nosso livro, a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 29. Pode botar, por gentileza, filho? O que está escrito, por gentileza? Alguém pode ler, por favor? Só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí atrás, deu para ouvir o pastor Zé Ricardo ler? Não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse versículo ele finaliza com algo tão maravilhoso. Para que dê graça aos que? Edificação. Edificação. Mas lá no início fala, não saia do quê? Não saia da vossa boca. Diz assim, uma palavra, fala nenhuma palavra. Não fala uma. Ele fala nenhuma palavra que torpe. O que nós podemos aprender? O que a Bíblia nos orienta para a família? Sobre a comunicação na família. Que deve ser pautada no amor. Essa comunicação não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem que ser com amor. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual de nós aqui quer ouvir e tem desejo de ouvir uma palavra que não é de acordo com a tua vontade de ouvir? Aquilo que você não quer. Ninguém. É verdade? Então, por que nós, já que eu não quero ouvir uma palavra que venha me ferir, por que não parte de mim ter esse cuidado, porque eu estou falando com família, estou falando seio família, ter cuidado com minhas palavras dentro da minha família, principalmente com filhos pequenos, adolescentes jovens, os filhos pequenos que estão ainda em construção, estão dizendo, copia tudo, e é verdade. Copia uma atitude, que é o gesto, é um ato, a maneira de se expressar, você gosta de falar assim, vai observar e vai começar a copiar, até porque Paulo fala assim, sejam meus imitadores, não é isso que Paulo fala no cristianismo? Então, dentro de casa, o filho vai imitar quem? Por gentileza, até na maneira de falar. Se eu falo palavra torpe, ele vai ouvir e aprender que o meu pai, está me ensinando também o quê? A falar. E eu vou reproduzir aquilo que meu pai está o quê? Passando para mim. Então esse cuidado nós temos que ter. Até no momento de irei, mas não pequeis. Até no momento da ira com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho com o pai. Nós temos que ter esse cuidado, que além que nós vamos entrar, que a palavra tem poder. Amém? Vamos entrar nisso. Então, esse cuidado que, assim, Paulo está dizendo, Paulo nos orienta que nós podemos aprender que precisamos ter prontidão. Olha bem, na pauta que nós iremos... Eu vou ler o que está escrito aqui. A vossa palavra seja... Por gentileza, coloca ela para mim. 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, dá graça, ficar cheio daquilo que está ouvindo você falar, coisa saudável, coisa que vai criar naquela vida o quê? Saúde, seja espiritual, aquilo que vai motivá-la. Na sua casa tem palavra de motivação? Bom, eu queria falar algo tão maravilhoso, que o que eu vou falar aqui talvez você já ouviu muitas vezes. E talvez a sua família esteja 100% no que eu vou falar. Mas se eu for falar alguma coisa aqui que você já saiba tudo, por gentileza, filtre aquilo que é o melhor para você e continue colocando em prática. O Ministério de Família é como qualquer uma outra administração, seja lá no púlpito, nós somente na palavra vamos orientar na palavra para que nós possamos ter base bíblica para poder viver nessa terra e nos conduzir seguros de forma na prática. Amém, queridos? E por gentileza, não se sinta ofendido, não quero aqui argumentar um para o outro com uma família, não. Primeira palavra veio muito comigo e eu falei, Senhor, como eu preciso ter esse desejo de aprender e colocar em prática. Porque, amados, talvez eu venha aqui como pastor e não tenho desejo de aprender e quero viver a minha vida de qualquer jeito, não quero colocar em prática dentro do meu lar, no meu dia a dia, aquilo que eu tenho ouvido e lido dentro de casa, a palavra de Deus. Isso é muito importante. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Pastor Delci, é um tema assim, de alta complexidade e de alta necessidade, né? Então, quando a gente trata de família, a gente esquece que a nossa família mais próxima não é nossas esposas e nossos filhos. A nossa família mais próxima é o Senhor. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele dá o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, mais próximo que o Espírito Santo não tem. Porque por mais que eu fique longe da minha família, o Espírito Santo está sempre comigo. E aí começa a comunicação, porque a palavra é a maior via de comunicação entre Deus e o homem. Então, quando a gente fala de Babel, Deus fala só, enchei a terra. Enchei a terra. E o homem fala, vamos fazer uma torre e vamos ficar juntos. Então, se você prestar bem atenção em Efésios 6,12, existem hostes demoníacas especializadas em comunicação. São os príncipes das trevas. Eles só trabalham nessa função de distorcer comunicação. Eles estão só para isso, desde Adão, né? Passando por Babel, e depois com Noé na questão da vinha, e até os finais dos tempos. Eles estão na internet, eles estão dentro dos lares, eles distorcem falas, eles distorcem a comunicação que vem de Deus. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele faz essa comunicação, é aprender a se comunicar com o Espírito Santo, com Deus, através da palavra. Porque esse é o primeiro passo da nossa família mais próxima. Se a gente não consegue se comunicar com o mais próximo, que dirá com aquele que pensa diferente da gente, que não conhece a nossa essência. Então, entender todo esse sistema espiritual que está atuando na comunicação, hoje você fala uma coisa, a coisa está distorcida para tudo quanto é lado. Qual é a intenção disso? Dentro da própria casa, qual é a intenção? Destruir a família, destruir aquilo que Deus construiu. E a comunicação, ela precisa ser trabalhada no sentido não apenas natural, mas principalmente espiritual. Essa é uma necessidade desse tempo. Em Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim, a vossa palavra seja sempre o que? Agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Então podemos entender que está pautada no amor, na prontidão para ouvir, na sabedoria ao falar e no perdão, visando a edificação mútua. A comunicação saudável evita que mágoas, utiliza as palavras agradáveis e temperadas com sal. Ou seja, eu preciso ter um cuidado muito grande para não criar nenhum mal, nada de constrangimento entre os meus pares que eu estou falando nesta manhã, família, meus familiares. Falo, vou assim usar exemplo, de Deise
e lá em casa meus 3 filhos. Por mais que hoje já são o mais velho com 25 e os gêmeos com 23, eu tenho como pai, vou falar algo aqui, como obrigação de respeitá-los. Senão eles nunca vão ter o direito de pensar e de fala. Senão nunca vão ter o direito de se comunicarem também. Amém, queridos? Amém, queridos? Então nós temos com a Colossenses 4:6, a palavra seja o que? Agradável. O que é agradável? Bom, a palavra do Senhor diz lá em Romanos que a vontade do Senhor é o que na nossa vida? Ela é boa e depois, que coisa linda, né? Boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Se nós agirmos dentro do nosso lar, vamos dessa forma, com amor, primeiro tem que ter o amor em tudo, hein? Até para lidar com pessoas fora do nosso lar, tem que ter o quê? Porque se fala que tem que ser palavra temperada com sal, fora também tem que ter essa palavra temperada com sal. Não é verdade? Se o Senhor fala que nós somos sal e luz, o sal serve para conservar, dentro de casa, por que nós não agimos dessa forma para conservar os nossos familiares? Na palavra também. No nosso comportamento. Ter paciência em ouvir. A Bíblia fala pronto no quê? Pronto no ouvir. Será que nós estamos sempre prontos para ouvir? Desejosos em ouvir primeiro? Ou a pessoa, quando começa a falar, nós interpelamos, queremos falar mais alto, mais do que ela, achando que sabemos muito mais do que ela, aquela pessoa que está falando. Dentro de casa pode acontecer isso. Ou seja, se cria essa falta de comunicação, ninguém sabe quem é quem. Acaba perdendo a autoridade, quem é o pai, quem é a mãe. Os filhos começam realmente a tomar rédea, falar um pouco mais alto, porque a comunicação começou a ser diluída dentro do lar. Então a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Responder com equidade, com mansidão, ser longânimo dentro de casa. Por isso nós vamos transformar o lar em um ambiente de quê? Um ambiente de paz. Com isso nós vamos transformar a palavra do Senhor, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos ao Senhor, renunciamos a nossa vontade, renunciamos o nosso desejo, pegamos a cruz e vamos carregando. Vamos abrindo mão de tudo na nossa vida, vamos aprendendo na palavra, vamos sendo educados, não é isso? O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, a tratar a nossa vida. O que você está fazendo não agrada a Deus. Você já foi convencido do pecado, da justiça, agora você é uma nova criatura. Nós temos que transmitir, passar para o nosso lar essa transformação, até para aqueles que ainda não foram alcançados com Cristo. Mesmo que ele fale uma outra linguagem, outra comunicação, a tua tem que ser essa comunicação de mansidão, de amor, de temperança. Amém, queridos? Para que eles olhem para nós, vejam essa transformação e sejam impactados, não só pelo nosso comportamento, mas a nossa fala também. Por que eu estou falando isso? Porque no trabalho, no seu dia a dia, você vai lidar com pessoas que não é cristã e na tua família. E que você, olha bem, vai ouvir uma palavra torpe, uma palavra que não vai vir de acordo com o teu desejo. Você vai ter que ouvir,
calado, porque você é o quê? Transformado em Cristo Jesus. Amém? Você vai revidar com palavras. Não, ele me xingou, vou xingar também. Ah, ele me tratou mal, vou tratar mal também. Querido, senão eu estou verberando o que eu estou vivendo dentro da minha casa. Senão, se eu não estiver vivendo dentro da minha casa, que é uma escola, dessa escola se torna o ensino médio fundamental, faculdade, vai todo o doutorado, é dentro de casa que nós aprendemos a lidar um com o outro. Aonde que nós compartilhamos as coisas boas um para com o outro. E que de forma mútua, o desejo que eu tenho em casa é que todos nós ali em casa, 5 vidas, cabeça diferente, pensamento diferente, mas que tem um costume ali dentro de casa, não é isso? Cada um tem seu aqui, vou usar até uma palavra, uma cultura, mas que o objetivo único é o quê? Morar onde? No céu. Então eu quero entender que meu lar, quando nós começamos a praticar isso, começamos a fazer um ambiente de paz, mesmo sujeito a conflitos. Não é verdade? Nós somos mesmo sujeitos a erros, porque nós somos o quê? Humanos. E o Senhor sempre vai tratar na nossa humanidade, sim. Agora, quando houver o erro, quando houver alguma coisa, tem que ter o perdão de imediato. Amém, queridos? Efésios 4, 29 ainda fala, deve-se evitar palavras torpes, sujas ou ofensivas, e focar em palavras que ministram graça e encorajamento aos familiares. Em casa eu sou muito motivacional com meus filhos, motivo eles em tudo. Vou fazer isso, vai sim, vai dar certo? Vai. Vamos colocar agora Deus no primeiro lugar. Irmãos, acho que faz parte da nossa natureza. Nós temos uma dificuldade. Quando alguém da casa, alguém da família discorda, e às vezes nem sempre a gente lida bem com essa situação. E a gente precisa entender que, porque a esposa está discordando, isso não é para gerar um conflito, é até para que essa comunicação tenha reflexão. Então, às vezes, no primeiro momento, a gente acha que a gente está certo e teria que concordar. Mas a comunicação, o bom dela é que ela nos chama a reflexão, a entendimento. E achar que todo mundo tem que concordar nem sempre é a melhor, na maioria das vezes, não é a melhor opção na comunicação. Você transmite, aguarda, a esposa vai ouvir, vai dar a opinião dela, o filho, e aí isso traz uma reflexão. Então, irmãos, quando discordarem dentro de casa, isso não é para gerar um conflito, é para gerar uma reflexão e, às vezes, até mudança de opinião, né? Só que, às vezes, a gente deixa o conflito dominar o lar. Por isso, vem as palavras torpes, a pessoa acaba se exaltando, se alterando. Mas, se a gente procurar conversar, entendendo que é um ponto de vista, cada um tem um ponto de vista, e tentar chegar a um denominador comum, irmãos, a gente evita muito conflito dentro da nossa casa. Eu tenho uma tese, lógico que não é minha, eu copiei, eu não sei de quem. Normalmente, é melhor ser feliz do que ter razão. Principalmente, eu quero mexer isso aqui, eu vou mudar isso aqui de lugar. Faz o que você achar melhor, não vou... Eu não dou opinião, irmãos. Por quê? Achou, concordou, olha, vai ficar melhor assim, então tá bom, fica assim. Desde que não afete a segurança ou o comportamento da família, irmãos, a gente tem que tentar ser mais flexível, ser mais tolerante, porque senão em tudo a gente gera um conflito.
E aí, onde há o conflito, irmãos, as consequências não são boas, né? O conflito, ele faz a pessoa perder, sair da graça. Vi uns tapas na minha cabeça aqui agora, no mente. Bem, pelo menos no dia que eu falei o sino no altar para Deise, eu... Gente, eu estava pronto para ouvir e falar com amor. O sim. Então, o que veio aqui como o pastor Zé Ricardo começou a falar algo interessante? Para todos os casais aqui, eu já até pulei aqui a comunicação no casamento. Pulei rapidinho. Tem isso também na comunicação no casamento. Pelo menos quando eu não tinha Cristo, eu pensava, vou casar para que eu seja feliz. Errado. Casei para fazer quem? Quem? Deise casou para fazer quem? Agora, ouve bem. Vou aceitar a Cristo para ser feliz. Cristo é que nos faz. Vê aqui, ó. Zé Ricardo falou assim, uau, isso é bom, né? Porque a comunicação no casamento, ela é muito tremenda e se torna algo... Olha bem, nós estamos aqui, ouvindo um estudo, aos domingos nós viemos aqui pela manhã, aperfeiçoando, olha bem, nos aperfeiçoando. Amém? Estamos nos aperfeiçoando, tá bom? Em busca cada dia mais do que ser como Cristo, ser moldado. O Espírito Santo de Deus quer que a minha família seja moldada e tenha o mesmo sentimento de Cristo. Então, no casamento, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 a 12, para mim, faz favor, filha. São 4 versículos, nós vamos ler. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8 a 12. Diz assim, e finalmente, sede todos de um mesmo quê? É fácil. É fácil? Não é fácil, mas sede. Todos. Nós temos que nos esforçar a praticar, tá bom? Para que possamos viver, para que possamos desfrutar das benéficas do reino de Deus aqui nessa terra. Tá bom? Não adianta ter muita riqueza. Eu sempre falo, a unidade, ela é importante, mas ela precisa da unanimidade. E para a gente ter o mesmo sentimento, foi como o pastor Zé Ricardo falou. É melhor ser feliz do que ter razão. Por quê? Você abre mão da razão em prol do quê? Da felicidade. Então, isso é uma escolha. Você vai escolher. Se você quiser ter razão, você vai ter tudo que Pedro vai falar daqui a pouco. E mais do que Tiago fala, que é um caminhão de coisas. Se você olhar o livro de Tiago, é isso aí. Tudo isso aí mais alguma coisa, que eu estou aqui também no mesmo livro. Então, você tem que aprender a abrir mão. E dentro de um relacionamento, dentro da comunicação, na maioria das vezes é melhor você abrir mão. A não ser que seja algo que realmente fira princípios, razões, que vem do Espírito Santo e vem de Deus. Se for negociável, se dá para abrir mão, abra mão. É o que Jesus falou, tira a capa. Né? Caminha 2 milhas. E é melhor abrir mão. É melhor abrir mão
do que ficar uma semana, 2 semanas sem comunicação dentro de casa. Isso dá lugar ao inimigo da alma, da nossa alma, para ele entrar, aí ele cria o quê? Caos. Aí quando for querer tomar toda... Aí é uma luta, é guerra espiritual, aonde que foi dada uma brecha. Foi dada uma brecha. Ele está de redor. Amém? Uma discordância. Você vê que hoje o tempo em que as igrejas, né, na sua grande maioria, graças a Deus aqui não é o caso, que o divórcio virou uma coisa, passa do jeito que passa. E o senhor fala que tem, é uma coisa que Deus abomina, ele não quer. E virou uma coisa cotidiana. A pessoa passa por aquilo ali como se aquilo fosse uma coisa normal. Não é normal. E quantos divórcios começam numa sentença mal falada? E quantas maldições sobre filhos têm andado por aí por hereditariedade, que não são quebradas? E quantas maldições diárias que a pessoa libera sobre áreas físicas que não são desfeitas por causa de uma palavra, por causa de uma razão. Tiago vai falar sobre isso. De onde vem a peleja entre vós, da sua cobiça, dos seus deleites, dos seus desejos de querer ter razão? Mais uma vez o pastor José Ricardo falou. Então, é melhor abrir muitas vezes a mão da razão em prol da felicidade. Se não ferir os princípios de Deus, não vai ferir nada do Senhor, não vai ferir nada da palavra. Abre mão. Às vezes, irmãos, numa conversa dentro de casa, que acaba se transformando numa discussão, cada um quer ter razão. Aí que começa esse conflito, porque você não quer abrir mão, porque você acha que você tem razão, a outra parte acha que também tem razão, e, irmãos, e aí o conflito fica generalizado. Então, a gente tem que ter isso. Irmãos, a outra parte, a nossa esposa, os filhos, ele tem um ponto de vista diferente. Então, a pessoa ter um ponto de vista diferente não quer dizer que ela é contra você. Por quê? Sede todos de um mesmo sentimento. Em Cristo, nós temos o mesmo sentimento. Então, tem ali o Rica, ele pode ter ponto de vista diferente em algumas coisas, em relação a mim, mas não quer dizer que ele é contra mim. Em Cristo, nós temos o mesmo sentimento. Então, e dentro de casa, por alguém discordar, a gente acha que é contra. E aí começa aquele clima de rivalidade. Isso. Eu conheço um casal, irmãos, que começou uma rivalidade dentro de casa por graduações. Um era bem graduado, e aí a esposa começou a crescer, ele achou que ela queria ser... Irmãos, os dois estavam fazendo uma coisa certa, mas entenderam de forma errada. Havia um crescimento dos dois, isso era bom, mas um achou que não era para ter aquilo ali, que ela estava afrontando, gerou um conflito, acabou um casamento. Então, a gente tem que estar atento em Cristo, por isso que a gente precisa manter esse mesmo sentimento em Cristo, senão em tudo a gente vê afronta, vê rivalidade, olha para sua esposa como um adversário dentro de casa, olha para um filho. Então, a gente tem que estar atento nisso aí. Nossa casa é para ser um lugar de harmonia, comunicação ali. Sabe por quê? Às vezes, lá no teu trabalho, você não trata bem o seu superior, alguém que trabalha com você. Acho que muito mais tem que ser dentro da nossa casa. Então, é você chegar... Né, uma vez eu vi uma reportagem de acho que ele era cantor, não sei. A esposa dele falou que tinha dia que ele acordava, passava dias sem falar. Aí depois ele falava, voltava ao normal. Irmãos, dentro de casa a gente tem que conversar, sentar para conversar. Se porventura tiver alguma coisa atrapalhando o nosso diálogo dentro de casa, não tem que deixar de lado. E hoje, tem assim para tentar dificultar. O casal tem que sentar para conversar. Vamos sentar para conversar. Só que, às vezes, qualquer conversa gera conflito. Irmãos, é para gastar tempo. Vamos sentar para conversar.
e você tem que ouvir. A Bíblia fala, a gente tem que saber ouvir. A gente às vezes quer falar muito, mas a gente tem que aprender a ouvir, né? Às vezes o teu filho precisa conversar. Para você saber o que está acontecendo com o seu filho, você precisa sentar com ele para conversar. Amém. Desculpa. Irmãos, a paz do Senhor. Então, pegando a carona aí do pastor Zé Ricardo, a gente está falando de comunicação e a gente começa a pensar sobre isso. Quando a gente casa, o período do namoro, do noivado, é o conhecimento, né, irmãos? Mas quando a gente vai morar debaixo do mesmo teto, a gente começa a dividir tudo. Eu fui criado de uma forma, o Silvestre de outra. Eu e ele, a gente pode ser diferente, você pode ser diferente, né, da sua esposa, a criação, a forma de ver as coisas. Mas quando a gente não entra em acordo, nada é feito. Né? A gente tem que parar. Bom, o Silvestre não concordou. Poxa vida, a gente... Então, não vamos trazer agora não, Marta. Não vai dar e tal. Aí ele vem... Então, eu queria assim. Também não concordo. Aí aquilo que o pastor Zé Ricardo falou. Já vai gerar, tipo, ali uma contenda, uma briga? Não é verdade, irmãos? Então, a gente tem que passar assim. Amor, então, a gente não combinou, né? Não chegou em acordo sobre isso. Então, a gente não decide sobre isso. A gente espera. Vamos orar, vamos ter um pouco de paciência. Vamos ter que esperar, porque eu não concordo. Você também não. Aí eu vou falar para vocês sobre quando minhas filhas nasceram. Uma coisa simples. Eu falei assim, amor, eu quero que coloque Machado no nome das minhas filhas. Ele falou assim, não, Machado não. Machado é um nome muito pesado. Machado, Marta, a pronúncia, sei lá, não gostei muito. Estou pensando em botar só Silvestre. Falei, não, então Silvestre também não vai botar não, porque também não vai botar Machado, não vai botar Silvestre. Mas isso aí, irmãos, aí é uma coisinha assim, irmão, mas olha, isso gera uma polêmica. Aí ele falou assim, tá bom então, Marta, então nem Machado nem Silvestre. Silva Gomes. Silva meu, Gomes dele. Entramos em acordo, irmãos. Isso é uma coisa simples. Simples aqui. Não é verdade? Que a gente precisa entender que na casa tem o marido, tem a esposa e tem os filhos. A gente vive o tempo todo falando. E às vezes eu falo uma coisa com o Silvestre, e aí ele passa, volta, mas Marta, você falou desse jeito. Falo, não, amor, não foi desse jeito que eu falei, não. Eu queria isso e isso. Porque, irmãos, eu, tipo assim, posso discordar, mas é tipo assim, a conversa continua, dorme na mesma cama, senta na mesa para comer. Aquilo ali é pontual. Nós não vamos gerar tipo, não, a gente vai ficar de mal uma semana. Como ficar de mal uma semana? Nem um minuto. Não dá para ficar de mal com meu marido. Nem ele comigo. A gente é uma só carne. Então, como eu vou ficar de mal comigo mesmo? Eu não vou tomar banho, não vou me alimentar. Que isso, não, irmão? Amor, então, assim, mas... Aí, quando está muito calado, amor, você está chateado? Não estou chateado, não. Eu estava pensando melhor sobre isso. Então, a gente sempre tem que ter disposição para conversar. Mas, às vezes, o casal hoje, filho, você botou minha toalha lá fora? Eu não botei, não. Isso aí é obrigação sua. Não, peraí, a gente casou. Então, bota a toalha lá fora, ele tira a mesa e bota a mesa lá, faz aquilo que eu preciso. Se não houver, irmãos, essa tolerância, essa comunicação, assim, de estar junto, eu quero estar junto. Ele precisa também querer. A gente não fica casado, não, pastor. E aí, irmãos, eu estou assim, um pouco assim, comentei com a pastora Deise, que eu fiquei sabendo que agora tem o divórcio cinza, que são os casamentos depois dos 30 anos. Peraí, vou fazer 40, vou querer ficar até o final. Nós vamos lutar para ficar até o final, que a gente, diante do Senhor, nos encontramos para nos casar. Então, a comunicação é fundamental. Às vezes, no olhar, já entendemos, irmãos. Isso é com a convivência. Interessante que eu ouvindo o pastor Zé Ricardo, a pastora Marta falando, e a pastora Marta falou sobre tolerância, né? Nós temos que aceitar. E dentro de casa isso é um desafio. É sério, uma responsabilidade. Eu quero que você reflita o que eu vou falar aqui. O Senhor com você, como é que Ele age contigo? O Senhor com você. Como é que Ele age contigo, comigo? Para Ele já falou para você, olha,
não aguento você, não suporto você. Cara, não aguento ouvir você falar comigo. Ele não vai falar cara, né? Ele vai falar pelo nome. Primeira coisa, o Senhor chama pelo nome. Eu não te amo mais. É isso mesmo. A Bíblia fala que vamos ter um casamento entre a noiva e o quê? Noivo. Nós somos uma noiva. Dentro de casa, ali em cima, tem o quê? Tem uma igreja ali em casa. Tem a noiva de Cristo lá. Não é verdade? Nós temos que olhar isso. Então, esse cuidado que Cristo morreu por nós, esse cuidado que Cristo teve por nós, ainda tem até hoje, vai ter, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 118, verso 24, se não me falha a memória, diz que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias, não é isso? Todos os dias, não é nesse momento aqui está a misericórdia do Senhor, não. Ontem também o Senhor agiu por misericórdia, essa madrugada a bondade esteve lá do meu lado, como a bondade de Deus está aqui. Olha só, o Salmo 100, isso é Salmo do Bom Pastor. Eita, Jesus. Salmo 23, verso 6. Então, o que eu entendo? Que eu creio, é isso que você tem que entender, crer na palavra. Você colocando ela em prática, você vai ver coisas inefáveis na sua casa, na sua vida. Se a bondade do Senhor está aqui, entenda, se a misericórdia e a bondade do Senhor, olha bem, eu estou acompanhando, está me seguindo. Seguirão todos os dias. Não foi um momento nenhum, se deixar momento, nós somos o quê? Consumidos pelo inimigo. Entenda isso. Então, dentro da tua casa tem que ter essa bondade. Você tem que agir por... Ontem eu ouvi uma palavra bonita. Temos que agir por misericórdia também. Temos que agir com misericórdia. Temos que ter bondade com nossos pares. O seu filho está te dando dor de cabeça, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Trate com bondade e com misericórdia. Bota o Salmo 23 para mim, querida, verso 6. Ainda há uma promessa nesse Salmo. Ainda há uma promessa. Certamente ele falou, talvez, não, quem sabe, certamente que o salmista falou que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto você estiver com fôlego de vida, vou melhorar isso aqui, enquanto o Senhor estiver nos dando fôlego de vida, dando condição para respirar, vai se manifestar sobre nós. E habitarei, olha a promessa, e habitarei na casa do Senhor por longo quê? Então, dentro da nossa casa, nós temos que promover isso, marido e mulher. Promova isso dentro de casa, comunicação. Se não tem comunicação, que nessa manhã eu profetizo, eu abro a minha boca aqui, profetizo que já está caindo por terra. Essa falta de comunicação, essa barreira que impede um se aproximar com o outro, ter um contato entre marido e mulher, os filhos sentir, como fala lá em Pedro 3,8, amigáveis, afáveis, sejam amigos um do outro, o amigo quer ficar junto. Dentro de casa, o filho não quer ser amigo do pai, da mãe, porque não ouve palavras de amor. O pai só quer falar, porque eu sou pai, sou autoridade de casa. Eu tenho uma autoridade para criá-los no temor da palavra, incutir em todo o tempo, mesmo com 30 anos de idade. Ainda há lugar na mesa. Aleluia! Nós excluímos nossos pares com as nossas atitudes, distanciamos eles. O filho pródigo, Zé Ricardo pregou aqui, o pastor Zé Ricardo pregou domingo passado. Recente, você se lembra qual foi a pregação? Ele que cismou de pedir. Ele que cismou, pediu a sua herança antes de receber o tempo certo. Pediu, achou que estava grande e era o mais moço. Foi viver a vida dele. O pai ficou o quê? Dentro de casa, orando, não ficou que você vai para onde você quiser. Não, o pai quando crê em Cristo, a mãe quando crê em Cristo, sabe que é o Senhor que vai falar. Toma posição, ora somente, busque, Deus é que vai agir.
Talvez está na hora de você mudar até suas orações. Aquilo que está travado na tua família, que nesta manhã seja destravado em nome de Jesus. Então, voltando a 1 de Pedro 3,8, vou ler aqui. Finalmente, seja todos o mesmo sentimento dentro do teu lar. Promova isso, busca. Não tem, pastor, não tem. Você que tem que promover. Mudança tem que partir daquele que quer que as coisas aconteçam. Eu tenho que promover, eu tenho que abrir mão da minha vontade, eu tenho que renunciar para que Deus venha agir. Eu tenho que estar com o coração quebrantado. O salmista fala no Salmo 51, Deus não despreza um coração que contrito, quebrantado. E Deus vai agir. Ele não é filho do homem para que minta. Deus vai agir. É tempo da igreja, é tempo da sua família estar no seio do Senhor, aqueles que estão fora voltar. É tempo. Para de abrir a boca e falar, esse filho não presta, ei, você está lançando a maldição. E muito sério isto. Mesmo que ele não corresponda àquilo que você quer, mesmo que ele ainda não está entendendo, porque a guerra é espiritual, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Olha a tua coisa que eu vou falar aqui, você é que controla a tua mente, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Vou voltar aqui, 1 de Pedro. Então, finalmente, sejam todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Tem que ter amor dentro de casa, mostrando-vos compassivos e amigáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que vos foste chamado para que sejam herdeiros da bênção. Eu não posso fechar a porta do reino dentro da minha casa para os meus filhos. Eu não tenho autoridade para fechar. Eu tenho que promover que eles também foram chamados para a mesma bênção que eu também fui chamado. Estou no mesmo contexto que eles, no reino dos céus. E continuando, porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios não falam engano. Temos que ser o quê? Verdadeiros dentro de casa. Isso é coisa muito séria. Ah, porque eu sou verdadeiro, eu sou sincero. Cuidado. Aí você acha que é sincero, você pode atropelar todo mundo com suas palavras. Não. Verdadeiro com amor. O Senhor é verdadeiro e Ele é verdadeiro com amor. Ele não nos ofende. E quando Ele corrige, corrija com amor. Porque Ele quer o nosso bem. Não é verdade? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Quem é o justo? E só tem 2, 3, 4 justos. Misericórdia. Quem é o justo? Isso aqui é fé, hein? Eu sou justo do Senhor, ando nessa terra, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, Ele me vê como um justo. Ah, Senhor, isso é andar com fé. E os seus ouvidos atentam às suas orações, à oração do justo. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Eu tenho que construir um ambiente acolhedor, com marido e mulher. Eu tenho que ter essa harmonia, eu tenho que encorajar, desde me encorajar, encorajar ela. É uma só carne. E nós temos que, no momento difícil que nós estamos vivendo, amado, nós estamos vivendo um momento difícil. A guerra começou ontem, não quero entrar nesse detalhe. Quem sabe, pastor Richard, no dia que estiver dando aula aqui, possa até entrar nisso. As coisas estão sérias. Pastor Richard falou questão de palavra que o inimigo coloca, ideologia está demais, está pesada. Tirando as coisas da mente, incutindo outras coisas. Muitos estão perdendo a palavra do Senhor, estão voltando as costas para o Senhor, apostasia. Não acredita mais na Bíblia, na palavra do Senhor. E nós temos que promover isso tudo. Nós temos que ter esse ambiente acolhedor, criar um espaço onde todos se sintam à vontade para expressar seus sentimentos e, essencial, prática, a escutar
ativa e validar as emoções de cada membro e um passo importante para promover a compreensão e, com isso, o amor. Como nós vamos preparar nossos filhos para a igreja, que eles são a igreja de hoje, mas homens que vão enfrentar o amanhã, e mulheres. Isso tem que partir de nós, pais, dentro de casa. Não só dar o alimento, o vestimento, não. É a palavra de Deus, já que nós somos cristãos. Há quanto tempo você não convida os filhos à mesa, ao almoço, promoverem o almoço, rir, dar gargalhada, falar de Deus na mesa? Quanto tempo você não reúne a sua família para um devocional, quem sabe uma vez por mês? Lê uma palavra, faz uma oração, ora pelos objetivos de todos. Qual o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Vamos fazer aqui, vamos orar. Senhor, toma o objetivo de fulano, teu irmão da vitória. Porque a vitória de um é a vitória da família. Se não se tornamos egoístas com as coisas, de não compartilhar as coisas do reino. Sabendo que é salvação individual, mas temos que ensiná-los a caminhar com Cristo. Quantos homens e mulheres da minha idade teve experiência com o Senhor? Por que eles não têm o mesmo direito de ter a mesma experiência que você teve, ou mais? Porque Deus tem mais para nós. E outra coisa, cheio de experiência você tem, chega, não, Deus tem mais para você. Muito mais do que você possa imaginar. Tiago 1,19 diz assim, estou acelerando. Sabei, meus amados irmãos, mas o homem seja pronto para ouvir, pronto em tudo. Aí fala uma coisa linda que eu fiquei em casa meditando. Tardio para falar e tardio para se irar. Ele tem que estar pronto, apto em qualquer momento, situação, conflito, a ouvir com certeza, validar sabedoria, com equidade, com amor, com mansidão, dar uma palavra sábia. Imagine um conflito de guerra. Tu vai dar uma palavra, aqui não vai ter paz nunca. Aqui as coisas vão evoluir mais ainda. Imagine numa discussão de família, você grita, entra no meio, aí já era. Você tem que chegar e apaziguar. Você tem que ser pacificador dentro da sua família. E tem que ensinar os seus pares também a ser tal. Ouvir com atenção é tão importante quanto falar, pois nos mostra respeito e preocupação com os que estão, com o que o outro está dizendo. Ensina que a base da boa comunicação é escutar mais do que falar, evitando conversas precipitadas e a ira. Poder da palavra. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que amam comerão do seu fruto. Eu fiquei assim, ó. Tem coisa que a gente lê, depois a gente senta, né? Aí o Espírito Santo começa a fluir. Olha bem. Provérbios 18, 21. A morte e a vida. Não, quem tem poder é o Senhor. Observa, escuta. A morte e a vida estão no poder da... Os que amam, como quem? Os que amam, olha bem, comerão do quê? Cuidado no que você fala. Muito cuidado no que você fala. Se você hoje tem abrido tua boca para falar alguma coisa e maldizer dentro do teu lar, por gentileza, que nessa manhã haja reconciliação e perdão dentro do seu lar. Chega em casa, reúne, peça perdão, quebra este mal. Tire, Senhor, em nome de Jesus, retire essa palavra que eu lancei há um mês, ontem, antes de ontem. Retire essa palavra. A palavra não volta. Retire essa palavra, Senhor. Eu não vigiei. E agora me ensina a estar apto ou pronto para ouvir. Tardio no falar, tardio no irá. Eu quero aprender. Ao Espírito Santo de Deus, opa, vou te ensinar.
ao fruto do Espírito: mansidão, amor, longanimidade. Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. Referindo à língua, né? Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. E interessante, pastor, frisei aqui, amor. Então, aquele que a bem utilizar, se eu utilizar de forma correta, eu vou comer aquilo, o fruto, eu vou colher o fruto. Se eu falar coisas que vou colher o fruto da... Está me entendendo, queridos? Muito bem que o pastor Marco Antônio falou ali. Amém? Então, tenhamos o cuidado. A sua família é projeto de Deus. E esse é muito sério. Então, Provérbios 8:21, podemos entender que a língua tem um poder sobre a morte e a vida, palavras que pode curar ou ferir e matar também. Pode curar, olha bem, você não profetiza que, Senhor, haja cura sobre essa vida. Você crê nisso? Vamos exercitar isso em casa. É morte. Quantos hoje estão espiritualmente apagados porque ouviu uma palavra lá atrás? Quantos hoje? Quantos morreram? E sacerdotes. O rei é um rei natural, sobre coisas naturais. Então, se eu libero uma palavra sobre coisas naturais na vida do meu irmão, que se abra a melhor porta de emprego, o melhor projeto, é uma palavra natural. E sobrenatural, que o Espírito Santo te encha, que você veja o melhor de Deus. Isso é autoridade. O pai, a mãe, dentro de uma casa, o marido, a esposa, são autoridades dentro daquele sistema, daquele território. Se dentro da tua casa você, como autoridade, liberar uma palavra errada, aquele ambiente não vai estar apenas debaixo daquela palavra, mas vai estar consagrado ao inimigo. O inimigo ele entra pela essa legalidade e escala o conflito. Ele vai entrando por aí. É justamente o que foi falando em Efésios 6:12. Existem demônios específicos para ele. Estão assim, ao derredor, procurando quem possa tragar. Tu liberou, delegou autoridade para ele, ele vem, filho. Ele não quer nem saber. Opa, liberou, estou dentro. Pulou. Pulou, filho. O objetivo é o quê? Matar, roubar e destruir. Então, muitas das coisas que estão acontecendo dentro dos lares cristãos, por palavras que foram liberadas há muito tempo atrás, que não fizeram o que o senhor falou. É desligar essa palavra. O que fala a palavra? O que você liga na terra está ligado no mundo espiritual. E o que você desliga na terra, se desliga no mundo espiritual. Tem que aprender a desligar isso. É por isso que tem que fazer essa oração de desligar. Eu desligo isso, eu desligo aquilo. Tem que ser desligado, senão vai continuar ali andando. Eu tive uma guerra espiritual em casa. Quando eu chegar em casa, eu vou sentar com meus filhos, depois do almoço, sentar com Deus, é isso. Deus falou muito no meu coração. Então, com isso, nós podemos entender que curar ou ferir profundamente até os relacionamentos. Acaba ao divórcio. Divórcio é acabar mesmo. Entendeu? Por causa de palavras. Por não pedir perdão. Que achar que é o cara que achar que também está na razão. O lado feminino. Gente, vou falar. Você, eu posso falar. Eu tenho 15 minutos. Você já... É rapidinho. Isso. Irmãos, eu falo muito, né? Eu aprendi com o pastor José minuto. Ricardo, né? Que mulheres falam muito. Ele quase não fala. Pregando. E eu entendo que o bálsamo da cura, da ofensa, é a palavra perdão. E no começo do meu casamento, graças a Deus, foi só no começo, eu tive alguma dificuldade com isso. Daquele momento difícil de casal, não ouvi a palavra perdão. Eu sentia muita dificuldade em verbalizar a palavra. Como é que ele pagava? Com serviço. Né? Mas serviço, para mim, não era o serviço. Né? Eu precisava ouvir a palavra perdão. E aí, irmãos, aconteceu a comunicação, né? Eu tive que falar para ele, Deus, se eu preciso ouvir de você perdão. E graças a Deus, irmãos, ele aprendeu.
Então, ele continua hoje pagando com serviço, né? Mas ele fala a palavra perdão também. Então, mulheres, vocês têm que dizer para eles, né? Oi? É verdade, é verdade. Então, eu quando vim para cá em 98, não tinha culto da família, não tinha essa oportunidade que nós temos. E quando você vem lá do mundão, cheio de carrapicho, é verdade. E o Espírito Santo de Deus começa a te tratar, você adquire a família, você tem que aprender. Quando nós estamos dispostos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar a tratar o nosso próximo. Você escolheu casar? Você escolheu. Mas aqui, nesse ambiente, eu não posso escolher quem eu vou amar. Eu tenho que amar todos. Olha bem o que eu estou falando. Dentro da minha casa, eu não posso escolher se eu vou amar mais Samuel, ou Gabriel, ou Daniel, e deixar a Deise de lado. Eu brinco com eles. Cara, Deise veio primeiro que vocês. Prioridade é ela? Prioridade são os 4. Eu estou incluído. Então, quando no início do estudo nós falamos aqui, eu tenho que quê? Compartilhar, dividir. Cristo, quando morreu, morreu por quem? Só por um grupo? Entendam isso, por favor. Não quero que vocês saiam daqui, por aquelas portas, eu não entendi nada. Por isso que quando nós pedimos vocês que levantem a sua mão, para você ter a oportunidade de se expor. Não expor, falar o que está no seu coração. Então, para dar continuidade, o Provérbios afirma que até no relacionamento pode morrer. E a comunicação, ela é branda, tem que ser branda, porque Provérbios 15:1 diz assim: resposta branda desvia a ira. Mas a palavra áspera, olha bem qual a diferença, faz subir o furor. A maneira como respondemos desvia o furor, ou inicia conflitos. O tom de voz e a mansidão são cruciais. Então eu tenho que aqui valorizar meu diálogo em casa. Isso é importante. A minha fala nisso aqui, eu não quero ser o quê? Monólogo. Eu quero diálogo. Isso que eu abri espaço para todos. Quando o pastor está pregando, ninguém fala. Ele é o quê? Só ele que está falando. A escola bíblica dominical, nós abrimos espaço para isso. Hoje, graças a Deus, dentro do contexto, nós temos que falar aquilo que o pastor está dando estudo, a pastora. Quando eu aceitei Cristo, não tinha isso não. Era só estudo e você saía para casa ou anotava o que estava falando. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos um culto de família para isso. Eu não tinha essa facilidade de pedir perdão. Eu achava que o que eu fazia, porque eu aprendi, olha bem, eu trouxe lá daquilo que eu aprendi. Que meu pai, ele achava que dando o melhor dentro de casa, e ele não era muito de falar. Então, graças a Deus, eu permiti que isso Então, hoje que caia por terra, se há dificuldade no seu relacionamento entre marido e mulher, de perdoar. Perdão tem cura. Isso é a realidade. Cultive momentos de conversa, como nas refeições, para fortalecer os laços. Que coisa linda quando a família está tomando café junto. Coisa linda quando a família está no almoço, uma refeição. Eu falo sempre para meus filhos, isso aqui é um momento maravilhoso que Deus preparou para o homem quando ele está sentado para comer. Então vamos orar, agradecer ao alimento. Aí começa a rir, conversar. Olha um para o outro, isso é comunhão. Cristo, eu fico olhando no dia da ceia, quando ele estava com os 12 discípulos, mesmo sabendo que um ia trair, mas o amor dele, o amor, apesar que estava para cumprir o que já estava determinado a fazer. E ele ainda lava os pés dos discípulos. João 13 vai dizer, capítulo 1, que amou-os até o fim e lavou os pés dos discípulos. Que
Que exemplo é esse? Em casa, lave os pés dos seus filhos, da sua esposa. Esposa, lave os pés dos seus esposos e filhos. Ah, pastor, vou pegar uma bacia e lavar. Não, esse lavar o quê? É ter cuidado um com o outro, o amor um para com o outro. É olhar que eles também têm o mesmo direito de morar no céu. E você também tem. Eu vou te dar a oportunidade. Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, evita mágoas e busque a reconciliação. Colossenses 3, 13, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa, pô, não aguento esse homem, eu não aguento Deise, poxa vida, não aguento não, Senhor, que mulher essa que o Senhor me deu? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer-vos também. Desde me perdoe, eu te amo. Ué? Quantas queixas! Olha bem quantas coisas o Senhor olhou da minha, e até hoje ainda olha, mas eu te amo. O favor imerecido também está sobre a sua esposa. O favor imerecido de Deus também está sobre os seus filhos, sobre os seus netos, bisnetos, sobre a sua vida. Eu não sou melhor do que ela, nem ela é melhor do que eu. Apesar que lá no céu não vai ter casamento. Ora vem Senhor Jesus. Ninguém riu, só dois. Ora vem Senhor Jesus, porque o conflito tem... Queridos, eu falei aqui que o conflito dentro de casa tem. Os erros são um sujeito dentro de casa, mas tem que ter o entendimento que errou, o entendimento do conflito, sabedoria para o quê? Ter o diálogo para resolver. Ei, você é perfeito dentro da sua casa, nem casa não tem uma família perfeita. Nós buscamos o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Amém? Amém? Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor... Ora vem Senhor Jesus, vai acabar a dor. Ora vem Senhor Jesus, vai acabar a sua aflição. Ora vem Senhor Jesus, vai acabar essa enfermidade. Ora vem Senhor Jesus mesmo. Ei, não, deixa eu morar mais um pouco aqui, Senhor. Deixa eu curtir mais um pouco. Curte. Esse momento aqui é para curtir mesmo. Esse momento é para declarar para ele, para tua esposa e seus filhos. Chega em casa, se ele te der a oportunidade, declare. Vamos viver. Não vamos sair da comunicação verbal. Esse princípio é vital para a harmonia familiar, executando a paciência, o perdão entre os pares. Em qualquer relacionamento, conflito pode surgir. A comunicação eficaz envolve reconhecer os erros e buscar o perdão. A comunicação não verbal, além das palavras, a comunicação não verbal, como olhares e gestos, desempenha um papel importante. Um abraço. Às vezes você está aí no banco aí, olha bem, meu amigo, minha irmã, querendo receber um abraço, e eu estou aqui com o meu ouvido agravado, ouvi o Espírito Santo de Deus falar, não ouvi, e ouvi o Espírito Santo de Deus falar, dá um abraço e não fui lá, não obedeci, não dei. Olha a importância de um abraço. Aí dentro de casa, eu não consigo olhar a dor que a minha esposa está sentindo. Uau! Eu não consigo ver a dor que meus filhos estão sentindo, o conflito entre eles nesse mundo que está pesado, está mesmo. Informações em cima deles. Você, pai, está para brindar os seus filhos na palavra. A informação é palavra. Você, mãe, para brindar os seus filhos na mente, a informação é palavra. E às vezes está dentro do quarto, naquele conflito lá, até o jovem querendo namorar. Ei! Você, mãe, dá uma palavra à sua filha, pai, dá uma palavra ao seu filho. Nós passamos por isso. Ou não? A importância da verdade. Um abraço caloroso ou um sorriso podem comunicar o amor e o apoio, reforçando os laços familiares. Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é Cristo a cabeça. Um dos primeiros princípios é a honestidade na comunicação, verdadeiros. Efésios nos instrui a falar a verdade em amor. Isso significa que devemos ser sinceros, mas também gentis,
ao expressar nossos pensamentos e sentimentos. Provérbios 12, 22. A abominação ao Senhor são os lábios mentirosos. Na tua casa não pode ter mentira, hein? Mas o que agem com verdade são o seu deleite. Olha bem que coisa linda. Você promover verdade, você ouvir verdade dos seus pares. Você o quê? Se deleita com aquilo. Agora você fala mentira. Falta alguma coisa, ele vai ouvir e vai aprender a falar mentira. Aí a sua casa é uma casa só de mentira. Não há verdade. E como Deus, como diz lá, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eis que entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem muitos lares, desculpa, não vou pedir, será que é desculpa? Me perdoa então. Olha bem, tem muitos lares que o Senhor está batendo, mas ele não consegue entrar porque a porta do lar não é aberta para ele entrar e ceiar. Para ele habitar, para ele morar, para ele tratar, para ele tirar tudo aquilo, expulsar tudo aquilo que não é dele. É para refletir. Isso também é para a igreja. Tem igreja que o Senhor não está mais, porque não dá lugar ao Senhor, não convida o Senhor a estar no primeiro lugar na igreja, não pratica a verdade, não prega a palavra genuína, não ensina a palavra. Ei, eu não quero que você erre, mesmo que seja sujeito, saia daqui convicto da palavra de Deus. Não esqueci não, Rica. 1 Tessalonicenses 5:11, Tessalonicenses 5:11, primeiro. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como fazeis também. Estou quase encerrando. No exortar, no consolar, edificar uns aos outros, comunicar apoio e amar é essencial para fortalecer os laços. Está com a oportunidade e eu quero depois aqui finalizar. Amém. A paz do Senhor para todos. Eu estou aqui regozijando com essa palavra que nós temos hoje de ensinamento na igreja. Quando eu era criança, né, a minha mãe tinha 5 filhos e meu pai faleceu e ela conheceu o segundo esposo dela, tinha 5 filhos também e fomos morar todos juntos. E os dois tiveram mais um casal que formou 12 filhos e mais os 2. Aquela palavra lá a gente não conhecia, não, comunicação. A gente conhecia pancadaria. Era pancadaria para todo quanto é lado. Uma família se juntou com a outra e tiveram mais 2 filhos. E, assim, a minha mãe só sabia trabalhar, que era 14 pessoas para ela cuidar. Já acordava trabalhando e ia dormir trabalhando. O meu pai, que eu posso chamar de pai, que ele foi um grande homem que me ajudou muito, ele também não tinha comunicação. A comunicação dele era o olhar. A gente podia estar fazendo a bagunça que for, que ele olhasse, estancava na hora o que estivesse fazendo. Se tivesse alguma briga entre irmãos, um dia um dos meus irmãos pegou um bambu grande para bater no outro, o outro pegou uma foice. E conforme ele dava a bambuzada, ele dava a foiçada e ia cortando. Quando chegou pertinho, meu pai não estava em casa. Quando ele chegou, ele falou, que é isso? Gente, o meu irmão ficou com a foice no alto assim, e o outro com o bambu, e parou tudo, paralisou tudo. E todo mundo baixou as armas e saímos. E ele só falou isso, só perguntou, que é isso? Era um respeito fora de série que a gente tinha com ele. Mas a gente não tinha respeito entre nós. E quando eu me casei, eu falei que eu não queria isso para a minha vida, né? De não ter... Eu só conhecia o olhar. Eu olhava, né? E meus filhos tinham que me respeitar. Graças a Deus que a minha esposa tem a comunicação. E ela me ajudou muito. E ela me ajudou muito nessa área de comunicação. Eu olhava para os meus filhos assim, eles podiam estar num tumulto, muita gente. Se eu olhasse para eles, eles sabiam o que eu queria. Eu ensinei o olhar. E ela me ensinou a comunicação e também eu ajudei eles a comunicação também. A comunicação é tudo, na família, nos amigos, no trabalho.
Aonde a gente tiver, a comunicação é tudo. E eu venho e eu aprendi a comunicação e, graças a Deus, os meus filhos são comunicativos conosco, com os filhos. A gente presencia cada coisa que a gente fala assim, aprendeu com a gente. Eles tratando os filhos deles, você aprendeu com a gente. Amém. Isso é muito importante, essa comunicação. Eu vou falar duas coisas aqui e quero concluir. Eu quero que vocês fiquem todos atentos no que esses 3 meses eu fiquei escrevendo. A família é o primeiro e mais importante espaço de encontro, de conhecimento e de empatia. Tem empatia dentro da sua família, entre as pessoas. É na família onde fazemos nossas primeiras descobertas sobre nós mesmos e sobre os outros. Isto faz com que a comunicação se estabeleça como um fator extrema relevância na transmissão dos princípios, valores, informações, fatos, ideias, desejos e etc. No entanto, o processo natural, a correria e os problemas do dia a dia, por vezes, nos leva a negligenciarmos nosso cônjuge e nossos filhos. E princípios acabam se modificando e logo ninguém mais conversa à mesa. Não se olha mais nos olhos, não percebemos a dor que o outro está sentindo. Passam todos a viver sob o mesmo teto, mas não se relacionam. Para o sucesso da família, requer, portanto, investimento de tempo, investir no tempo e aplicar no diálogo, no amor, no comportamento, nas atitudes e na atividade juntos. Não é somente a quantidade de tempo em casa que consta, mas a qualidade desse tempo. Se investirmos na nossa família, poderemos experimentar o que está no Salmo 128. Quero concluir. A família é o nosso maior patrimônio. A família é o território onde nós celebramos as maiores alegrias da vida. É onde nós choramos as nossas dores mais amargas. É onde nós somos aceitos, não apenas por nossas virtudes, mas apesar dos nossos defeitos. É lá que nos cerca de cuidados. É a sua família que está com você nas horas boas e tristes da vida, que ajudam a enxugar as nossas lágrimas, que traz palavras de encorajamento e de consolo. Por isso que devemos fazer o melhor dos nossos investimentos na família, na comunicação, no trato, no relacionamento, para que a nossa casa, nosso lar, seja um oásis no deserto da vida, para que a nossa casa seja um ambiente gostoso. Diante desses desafios e responsabilidades, precisamos dedicar-se com amor, cuidado e sabedoria às recomendações, os recursos e as ferramentas de comunicação ensinadas e praticadas nas Escrituras, a fim de que seja estabelecido um canal para relação e diálogo, a fim de desenvolvermos o nosso pensar, de agir dos nossos filhos e o agir dos nossos filhos. A comunicação é o caminho para a harmonia, felicidade e bem-estar da família. Feche seus olhos, por favor. Quero fazer uma oração breve. Eterno Deus e Pai, eis aqui os seus filhos, familiares, o projeto que é seu. Ajuda-nos, meu Pai amado, a manter esse projeto de pé, com toda, meu Pai amado, a ferramenta que é a Tua Palavra. E Espírito Santo tenha a liberdade de agir e trabalhar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.